Bom dia, que a doce paz de Jesus seja sobre nós. Hoje, 4/5/2023. Uma reflexão da palavra de Deus aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 19 e 20. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Meus irmãos, a mensagem do Senhor Jesus, direcionado às 7 igrejas existentes no oeste da Ásia Menor, cada uma ao seu tempo, apontava para cada dispensação que viria. E segundo os estudiosos, Laodiceia é a última e aponta para a igreja dos últimos dias, aponta para a igreja do fim. E infelizmente é o que nós temos visto e acompanhado. Essa passagem, as 7 cartas enviadas aos 7 pastores daquelas igrejas, a primeira coisa que o Senhor Jesus faz na carta é se identificar. Se identifica em cada uma delas. Eu sou o verdadeiro, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou a raiz de Jessé, a porta que eu abro ninguém fecha, que eu fecho ninguém abre. Enfim, todas elas ele se identificou de uma forma mostrando a sua grandeza e soberania. E a segunda coisa que ele fez em cada carta é dizendo para cada pastor: eu conheço as tuas obras, eu sei o seu trabalho, eu conheço o seu esforço, eu sei no que você está positivo e negativo, eu te assisto, eu te acompanho. É isso que Jesus fez com cada pastor. Isso serve para nós que somos pastores nos dias de hoje. Então ele fala virtudes dessas igrejas e fala o negativo também do que estava acontecendo com essas igrejas. Ele fala, aplaude o que ele aprova e ele repreende, repudia o que ele não aprova nessas 7 igrejas a oeste da Ásia Menor. Então, meus irmãos, eu pensando aqui agora, depois que terminei o meu período de oração, o que é que Cristo aprova? Eu escrevi aqui: Cristo aprova a igreja que não tolera o ímpio no seu meio. Não tem como ficar dividido. Não tem meio termo. Não tem como ser crente e ser ímpio ao mesmo tempo. Ou você é ímpio, ou você é crente. Não tem como servir a Deus e o mundo. Não tem como servir a Deus e o dinheiro. A Bíblia que diz isso. Não tem possibilidade de felicidade dentro desses padrões. Então, você que está dentro da igreja, ou você é crente, ou você é ímpio. Em cima do muro não tem como ficar. E Jesus Cristo, o que é que Cristo aprova? Aprova a igreja que não tolera o ímpio no seu meio. Ou ele se rende a Cristo e seja transformado por Cristo, ou ele não será tolerado na mesa de Cristo. E isso quem tem que tomar as decisões somos nós, os pastores. Ele não pode fazer parte da mesa de Cristo. Versículo 3, olha o que ele diz. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 3. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te calastes. Nós precisamos sofrer por Cristo
Por Cristo não vale a pena somente sofrer, mas até morrer, se for preciso. E não podemos nos calar por causa do nome de Cristo. Então, outra coisa que Cristo aprova no pastor e na igreja, que averigua a vida, doutrina e declarações dos líderes cristãos. A igreja, o ministério, não pode aceitar um líder de qualquer maneira, com a vida irregular, com a vida em adultério, com a vida em prostituição, com a vida mergulhada em enganos ocultos e até visíveis. Isso parte do pastor, de tomar a decisão. E nós, como pastores, somos amados, aplaudidos, elogiados por muitos membros da nossa congregação, até o momento que você precisa confrontá-lo. Até o momento que você precisa dizer para a irmã, ou para o irmão, ou para o obreiro, seja quem for, que ele está errado e ele precisa consertar, se acertar com Deus e a igreja. Ele precisa confessar seu pecado, arrepender, confessar e deixá-lo, para que ele volte à comunhão com a mesa de Cristo, à comunhão com os santos. Então, muitos te amam até o momento do pastor se posicionar e confrontar o erro de alguém para resolver aquela situação. Aí, para muitos, quando você confronta, você vira um demônio, você vira um perverso, cruel. Mas é a Bíblia que diz: eu prefiro agradar a Cristo, eu prefiro ser aprovado por Cristo e ser reprovado pelos homens em alguma circunstância, do que ser aprovado pelos homens e reprovado por Cristo. Porque os homens não me darão salvação, não morreu pela minha alma, mas Cristo morreu por minha alma e me conduzirá à eternidade do Senhor. Então, outra coisa que Cristo aprova, que persevera na fé, no amor, no testemunho, no serviço e no sofrimento da causa de Cristo. Jesus fala para o pastor de Éfeso: sofreste, tens paciência. É atributos do pastor. Sofrer e ter paciência para esperar a intervenção de Deus, o agir de Deus em muitas ocasiões, em muitas áreas do nosso pastorado. Depois ele diz: trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Não podemos nos cansar de falar de Jesus. Não podemos nos cansar de defender a doutrina verdadeira da Bíblia Sagrada. Não podemos nos cansar de defender a nossa fé. Não podemos nos cansar de defender a santidade de Cristo e da igreja. Não podemos. Então ele aprova isso. Outra coisa que Cristo aprova, que abomina aquilo que Deus abomina. Meu irmão, minha irmã, obreiro, quem for ouvir essa pequena reflexão, precisamos amar o que Deus ama e precisamos odiar o que Deus odeia. Precisamos abominar o que Deus abomina. Olha aqui, Apocalipse 2,6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então o pastor de Éfeso estava abominando, aborrecendo o que Deus abomina e aborrece. E isso agradou a Cristo. E teve o aplauso de Cristo, e foi aprovado por Cristo. Mas para o pastor fazer isso aqui, com certeza ele tinha muitas resistências dentro da igreja de Éfeso. Ele tinha muita gente que dizia como hoje: para que isso? Por que o pastor se posiciona tão firme assim? Por que o pastor se posiciona tão verdadeiro, tão intrépido, tão intenso? Não tem necessidade disso. Tem necessidade disso sim. Eu abomino o que Cristo abomina. Eu quero aborrecer o que Cristo aborrece. Eu quero ser fiel a Ele em
tudo. Eu quero parecer com Ele em tudo. O que Cristo aprova naquelas igrejas, naqueles pastores, e recomenda que se vença o pecado, Satanás e o mundo. É básico. Olha o versículo 7 de Apocalipse 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, temos que nos posicionar, temos que vencer o pecado, temos que vencer o mundo e temos que vencer Satanás. Esse posicionamento nos custa muito caro. Rejeição, ficar sozinho, ser mal entendido, ser perseguido, maltratado, ser expulso de alguns lugares, perseguido, mas importa que Cristo aprovará o seu pastorado. Importa que Cristo aprovará sua vida no oculto, no meio da multidão. Pedro, diante do sinédrio, disse, porque eles queriam proibi-los de pregar o evangelho, queriam detê-los, pará-lo. E Pedro disse, nesse quesito, importa obedecer a Deus. Nesse quesito, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, Cristo aprova e defende e nos ajuda a vencer o pecado, Satanás e o mundo. Isso destrói, mata qualquer igreja, qualquer pastor, qualquer vida. Versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então aqui está cheio de promessas para o vencedor. No livro do Apocalipse não tem promessa para o desviado, para o fracassado, para o que paralisou sua fé, sua vida cristã, para o que ficou em casa, para o que voltou atrás, para o que voltou para o mundo, para o desanimado, Não. A promessa da vida eterna é para aqueles que perseverarem fiéis até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A promessa de Deus é para aqueles que permanecer fiel até a morte. É para aqueles que vencer o orgulho, vencer o pecado, vencer o mundo, vencer o diabo, vencer a nós mesmos, nossa vontade, nosso eu, nosso ego, vencer. As promessas do Apocalipse é para os vencedores. O mundo, o diabo, Satanás está contra ti, mas o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a palavra, os anjos, os querubim estão ao seu favor para te ajudar a chegar na eternidade. E em nome de Jesus nós vamos conseguir. O que mais que Cristo aprova? Que não aceita conformar-se com a imoralidade do mundo, nem com o mundanismo na igreja, e que guarda a palavra de Deus. Não podemos conformar com a imoralidade. Pecado é pecado. Adultério é uma afronta a Deus. Prostituição é fornicação e é uma afronta a Deus. E a Bíblia diz que os adúlteros, os prostitutos não herdarão o reino de Deus. Os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Todo e qualquer ato sexual fora do casamento não herdarão. Não podemos aprovar o que Cristo reprova. Não podemos bater palma para aquilo que Cristo repudia, reprova. E para encerrar essa reflexão, não podemos conformar com o mundanismo na igreja. Romanos capítulo 12, versículo 2, 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo. Não podemos aceitar aquilo que Cristo repudia, repreende e abomina, senão seremos reprovados e seremos servo mau, infiel e seremos repreendidos severamente. Guarda a palavra de Deus no seu coração. Deus te abençoe.